Olá, meus queridos, bom dia. Estamos aqui agora para mais uma aula sobre campo elétrico, certo? Para vocês acompanhar o livro de vocês podem abrir aí na página 34, certo? Aí podem acompanhar todo o conteúdo que faz parte do livro, também está contido nessa aula, ok? Então ele vai da página 34 à página 38. Então, vamos lá. Campo elétrico é o nosso conteúdo. Então, vejamos. Conceito, né? Cargas elétricas. Revisando um pouco do nosso assunto anterior. Eles exercem forças entre si de forma análoga ao que ocorre com as massas e o campo gravitacional. Certo? Então, assim, essas forças que ocorrem de forma análoga, né? Que a gente coloca, ou seja, elas produzem um campo elétrico, né, na sua situação. Então, elas também dependem dessa massa e de um campo gravitacional. Então, esse efeito de atração e repulsão, que vocês já viram, de acordo com o sinal da carga, é uma consequência, né, que ocorre dentro de um campo elétrico. Diz-se que existe um campo elétrico numa certa região do espaço, quando uma carga elétrica ali colocada sofre a ação de uma força elétrica. Então, como nós sabemos, dentro de uma carga, dentro de um campo, né, tem que existir necessariamente a carga elétrica, né? Ela sofre a ação, como foi dito aqui, ela sofre a ação de uma força, né? Por isso que nós dizemos que o nosso universo ele é composto, né, de uma grande quantidade, né, de carga elétrica, tanto elétrica quanto magnética, né? O nosso planeta Terra ele funciona como um imenso eixo, né, de um ímã, né, dentro do nosso espaço, porque existe o fluxo, né, a passagem dessa carga elétrica, né, que faz com que esse corpo, né, tenha uma interligação entre as partículas positivas e as negativas. Essa relação, gente, de força, ela atua sobre uma carga, né, sobre um valor de uma carga. Esse valor a gente vai ver mais à frente, né, que é o resultado de uma divisão que nos fornece por meio da força da unidade da carga que é colocada nesse ponto. O sistema internacional de unidades, que é a força, né, ela é medida, como já vimos, em Newton, né, representado pela letra N. Então, você tem aqui, né, a força, não esquecendo, é uma medida dada em newtons, que é representado pela letra N. A carga elétrica é dada em coulomb, né? A carga elétrica é dada em coulomb e é representada pela letra C, né? Então, a intensidade dessa carga ela é dada em newtons por coulomb, ok? Em newtons por coulomb. A gente vai ver mais à frente. Então, vejamos aqui, ó, o exemplo, né, dessa fórmula, né, que é nós temos aqui E igual a F sobre Q, que corresponde ao quê? Ao campo, né, ao valor de um campo elétrico. Ao valor de um campo elétrico, né? O F, nós sabemos que é a força, né, com que ocorre, né, dentro desse campo elétrico. E o Q, que é um Qzinho minúsculo, que é a chamada carga de prova. A carga de prova, como a gente já viu em aulas anteriores, a carga de prova é como se fossem as pequenas partículas que saem do núcleo de um corpo, né, de uma carga fonte, né? Como explicação e exemplo, eu dei a situação no nosso dia a dia na casa da gente, né? Nós temos uma fonte de energia, né? Nós temos uma central de energia. Essa central de energia é a carga principal, né? Chamamos a fonte, a carga principal.
E as artérias, as fiações que ocorrem dentro do circuito, são as chamadas carga de prova, né? Essas cargas podem ser divididas para N espaços, ok? Lembrando que 1 Newton por Coulomb, como a gente viu lá, que a unidade é Newton por Coulomb, é uma intensidade do campo elétrico num ponto do espaço, né? Onde foi colocada uma carga de prova. Uma carga pode ser positiva ou uma carga negativa, de 1 Coulomb, né? Ficando esta submetida a uma força de 1 Newton, ok? Então, o campo elétrico é uma grandeza vetorial, certo? Ela não é escalar, ela é vetorial, somente vetorial. O campo elétrico ele possui módulo ou intensidade, tem direção e tem sentido, ok? Então, essa direção, né? Vejam bem como ocorre essa direção. O campo elétrico tem sempre a mesma direção da força E, certo? O campo elétrico então, bom, vamos dizer que eu tenho aqui um campo elétrico nessa direção aqui, ó, certo? Nessa direção. Tem a mesma direção da força. Ó, tem a mesma direção da força. É a mesma direção e mesmo sentido. O que acontece nesse fato, né? O sentido na equação, que nós temos essa equação aqui, ó, força, vetor força, igual a carga de prova vezes o campo, vetor campo elétrico. O produto de um número por um vetor, desconsidere isso aqui, tá? Foi só um erro de digitação. Vetor resulta outro vetor, né? Ou seja, se a carga de prova for positiva, por exemplo, a força e o campo elétrico terá o mesmo sentido. Então, voltando aqui atrás, se o campo elétrico e a força elétrica estão na mesma direção e o mesmo sentido, a carga será positiva, certo? Se o campo elétrico, por exemplo, está aqui para a direita e o vetor força está para a esquerda, então vamos dizer que essa carga é negativa, ok? Então, se que a carga de prova for negativa, força e campo têm sentidos contrários, ok? Só para a nossa explicação prudente. Então, vamos ao exemplo 1. A intensidade do campo elétrico, num ponto situado a 3 milímetros de uma carga elétrica pontiforme, que 2,7 microcoulomb no vácuo, sendo que a constante é 9 vezes 10 elevado a 9 newtons vezes metro quadrado por coulomb quadrado, será quanto, né? Então, primeira coisa que você vai fazer, pessoal, anotar os dados da questão, né? O que eu tenho na questão aqui, ó? Ele me deu num ponto situado a 3 milímetros, ou seja, ele me deu aqui a distância, 3 milímetros, de uma carga elétrica pontiforme que é a chamada carga pontual, de 2,7 microcoulomb no vácuo, sendo que a constante, nós já sabemos, né, que a constante corresponde a esse valor aqui, de 9 vezes 10 elevado a 9. Lembrando, vamos anotar logo aqui os dados, né? Então, nós temos, primeiramente, a distância, pronto, que é de 3 milímetros. 3 milímetros. Vou anotar aqui primeiro os dados. De uma carga elétrica pontiforme, onde a carga pontual é 2,7 microcoulomb. Aí o que vocês devem lembrar, pessoal, é aquelas unidades que eu passei anteriormente para vocês.
as unidades dos submúltiplos de Coulomb, né? Que é 1 milicoulomb igual a 10 elevado a menos 3, 1 microcoulomb 10 elevado a menos 6, 1 picocoulomb, 1 nanocoulomb, por exemplo, 10 elevado a menos 9 e 1 picocoulomb 10 elevado a menos 12. Vocês têm que lembrar, vocês têm no caderninho de vocês, né? E a constante, que é 9 vezes 10 elevado a 9. Pronto, nós temos aqui esses três dados, ok? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos agora transformar, né? Porque a distância está em 3 milímetros e não pode ser em milímetros, né? Tem que ser em metros. Então, o que a gente vai fazer? Né? Eu tenho 3 milímetros, aí você pode usar aquele sistema da unidade, né? Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Pronto. Você tem essas unidades. O que você vai fazer? Eu tenho 3 milímetros. Vou para metro. Aí eu preencho com zeros. Dá 0,003, né, metros. Ok? Aí você tem 0,003 metros. Posso transformar esse 0,003 metros em notação científica? Posso, né? Vocês já aprenderam, a gente viu um exercício sobre notação científica, então tá bem mais prático, né? Como é que eu faço para transformar a notação? Não pode ser 0 porque é menor que 1. Então vai ser o 3 que está entre maior que 1 e menor que 10, não é isso? Então essa vírgula vai vir para cá. Então eu vou ter 3 vezes 10. Aí desloquei quantas casas? 1, 2, 3 casas. Para a direita é negativo. Menos 3. Pronto. Então eu tenho aí a distância de 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros. A carga é de 2,7 microcoulomb. Como eu disse para vocês, 1 microcoulomb é igual a 10 elevado a menos 6. Então, será 2,7 vezes 10 elevado a menos 6. Pronto. E a constante é essa. Então, vamos aplicar na fórmula, né? Qual é a fórmula? Devemos sempre lembrar dessa fórmula, ok? Que é igual a constante zero, que é a constante no vácuo, né? Vezes, né? A carga, seria carga 1 vezes carga 2. Como nós só temos uma carga, a gente vai colocar só uma carga, né? Então, no caso, carga 1. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado, ok? Então, vamos lá. Que é o campo elétrico, igual a constante aqui, nós já temos, que é 9 vezes 10 elevado a 9. Vou colocar aqui 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga 1 é 2,7 vezes 10 elevado a menos 6, né? Vezes 10 elevado a menos 6, ok? Tudo isso será dividido pela distância, né? Qual é a distância? Né? Nós temos aqui a distância, certo? Que é 3 vezes 10. 3 vezes 10 elevado a menos 3 ao quadrado, né? Que a distância é ao quadrado. Pronto. Ok? Pronto, pessoal. Eu vou continuar aqui acima, porque eu acho que eu tenho a minha foto aí. Talvez ela pode, né, atrapalhar um pouco.
Então, você tem aqui, ó, 9 vezes 2,7. Você vai fazer a sua multiplicação aí. Eu vou usar aqui a calculadora para a gente não perder tempo com relação ao vídeo, tá bom? 9 vezes 2,7 dá 24,3. Pronto. Então, vai ser igual a 24,3 vezes. Aí, multiplicação de bases iguais. O que a gente faz? Na multiplicação de bases iguais, a gente repete a base e subtrai os expoentes. No caso é 10, né? Repete a base e subtrai os expoentes. Nós temos mais 9 menos 6, que é igual, subtrai o número, dá o sinal do maior, vai ficar com 3 positivo, ok? Pronto. Tudo isso vai ser dividido pela distância, que a distância é 3 vezes 10 elevado a menos 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, vezes 10 elevado a menos 3 elevado a menos 2, nesse caso, quando eu tenho uma potência de uma potência, eu multiplico os expoentes. Menos 3 vezes 2, repete a base, não esquece, né? E repetir a base e multiplica os expoentes. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Pronto. Implica que vai ser igual. Aí você multiplica, aliás, perdão, você vai dividir 24,3 por 9, certo? Aí você faz a sua divisão, vou fazer aqui, né? Até de você fazer a divisão de vocês, 24,3 dividido por 9 dá 2,7, né? Se você tiver alguma dúvida com relação a essa divisão com vírgula, depois entre em contato aí comigo para a gente trabalhar um pouco dessa divisão com vocês. Se houver essa dúvida, me chama no PV, tá bom? Então, vamos lá. Vezes divisão de bases iguais. O que a gente faz na divisão de bases iguais? Repete a base e subtrai os expoentes. No caso, eu tenho 3 menos da fórmula, né? Menos 6. Menos vezes menos, mais. Né? Então, você tem 3 mais 6, que é igual a 9. Então, aí, nós temos o campo, que é de 2,7 vezes 10 elevado a 9 newtons por coulomb. Ok? Isso é a situação do nosso primeiro exemplo. Vamos lá para o nosso segundo exemplo. Uma partícula pontiforme de carga elétrica igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb é deixada em uma região de campo elétrico igual a 100 volts por metro. Calcule o módulo da força elétrica produzida sobre essa carga. Bom, ele quer o quê? O módulo da força, né? Então, vejam o comando. O módulo da força elétrica produzida. Se ele quer o módulo, ele quer a carga, né? Então, nós podemos usar aquela fórmula que a gente usou, né? Aí no exemplo, que é E igual. Como ele me deu uma partícula pontiforme de carga elétrica igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, né? E me deu ao campo, né? Campo elétrico de 100. Então, eu tenho esse campo elétrico e eu tenho a carga, não é? A carga elétrica, ele deu aqui, ó, carga, e me deu o campo. Tá faltando o quê? O módulo da força. Então, tá faltando o F, que vai ser E igual a F sobre a carga de prova, certo? Então, você já sabe qual a fórmula vai usar. Agora, vamos anotar o quê? Os dados da questão, né? Para vocês não esquecer, anote os dados da questão, pessoal. Então, a carga elétrica, nós já temos, né, essa carga elétrica, que é o Q, certo? Que é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6. Menos 6. Lembrando que aqui é vezes, tá? Porque ficou um pouco mais chato. Pronto.
E temos o campo elétrico, né? Que é de 100 volts por metro. E ele quer o F, que é essa força de módulo do campo. Vamos descobrir o F, ok? Então, aplicando de acordo com a fórmula, que é o campo elétrico, nós já temos que é 100 igual a força. A gente quer saber o valor desse módulo da força dividido pela carga, né? Que é 2 vezes 10 elevado a menos 6. Pronto. Então, aqui, ó, nós temos aqui uma regrinha, né? Proporcionalidade. Então, nós vamos multiplicar em cruz. 1 vezes F, F, igual 100 vezes 2, 200. Certo? Vezes, eu não vou multiplicar 100 vezes 10 elevado a menos 6. Porque esse aqui ele já vem para, ele está no denominador, vai vir para o numerador. E quando ele vem, né, para esse numerador, ele vem com o sinal trocado. Se ele está a menos 6, passa para cá mais 6. Então, nós teremos uma força igual a 200 vezes 10 elevado a 6 newtons. Então, aqui, ó, 200 vezes 10, perdão, é menos 6, não vem, viu? Ele vem normal, desculpa aí. Então, ele é 200 vezes 10 elevado a menos 6 newtons, que nos responde aqui a nossa letra C, ok? Nossa terceira questão. O campo elétrico gerado por uma carga pontual de 2 coulomb a uma distância de 50 centímetros da carga é equivalente a... Lembrando que nós já temos a constante, né? E nós iremos usar, né? Primeiro vamos anotar os dados da questão. O campo elétrico gerado por uma carga pontiforme de 2 coulomb, né? Uma carga pontiforme de 2 coulomb. Então vamos anotar aqui, ó. Carga de 2 coulomb a uma distância de 50 centímetros. Então, nós temos a distância de 50 centímetros. Da carga é equivalente a... Sabendo que a constante, né? A constante zero, que é uma constante no vácuo, é igual a 9 vezes 10 elevado a 9. Pronto. Então, já tenho esses três dados. Tem uma carga, tem uma distância e tem uma constante. Certo? Lembrando que a distância está em centímetro. E nós temos que transformar em metro. Muito bem. Aí você usa aquela tabelinha. Metro, decímetro, centímetro. Né? Porque está em centímetro. Então, eu tenho 50 centímetros, vou transformar em metro. Você pode colocar 0, aí vem para a esquerda, né? 5 e 0, então, você tem 0,50, né? 0,50 metros. Pronto. Aí você vai colocar aqui agora a fórmula, né? Não esquecer a fórmula, né? Que é campo igual a constante no vácuo vezes, né, a carga. Nós só temos uma carga, né, que é 2. Então vamos colocar carga 1. Opa, tem que formar. Carga 1, né? Só tem uma carga, né, pessoal? OK? Dividido pela distância ao quadrado. Pronto. Aqui eu já tenho essa fórmula. Você vai adequar a fórmula de acordo com os dados da questão que você anotou, ok? A questão está pedindo qual é o comando. Campo elétrico gerado por uma carga
Então, o comando o campo é elétrico, é o E, né? Então, nós teremos igual a constante, que é 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga, né? A carga que é 2, certo? Tudo isso vai ser dividido pela distância, que a distância é 50 centímetros, ok? Aí você pode transformar, se você quiser transformar em notação, transforma. Como é que ficaria, professor, transformando em notação? Ficaria nessa vírgula, vai vir para cá, não é? Um exemplo, vai ser 5 vezes 10. Se a vírgula deslocou para a direita, então é negativo, certo? Se foi uma casa, menos 1. Aí você já vai fazer dessa forma. Pode ser assim. Então vamos deixar assim mesmo. 5. A gente fez a primeira, né? Primeiro exemplo, então vamos deixar isso aqui também. Então, vezes 10 elevado a menos 1. Tudo isso elevado a 2. Certo? Pronto. Aí, ó, daqui, pessoal, bem daqui eu vou para cá, para a gente continuar aqui. Então, vai ser igual. Aí você tem 9 vezes 2, que é igual a 18. Vezes, aí repete, né, o 10 elevado a 9. Tudo isso será dividido por quem? Por 5 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Vezes 10 elevado a menos 1 elevado a 2, se repete a base e multiplica os expoentes, que é um expoente sobre o outro. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Ok? Então vamos lá. Aí você divide 18 por 25. Pode ser. Pronto. Vou dividir aqui. 18 dividido por 25 dá 0,72. 0,72 vezes divisão de bases iguais, você repete a base, na divisão você subtrai os expoentes. Então, 9 menos da fórmula, menos 2. Então, 9 menos vezes menos 2, menos vezes menos é mais, né? Então, 9 mais 2 dá 11. Pronto. Aí você tem 0,72 vezes 10 elevado a 11. Porém, se você observar nos próprios dados, você não encontra esse valor, não é? Você não vai encontrar esse valor. Você vai ter que deslocar, né, transformar em notação científica. Então, para isso, né, você vai ter que pegar essa vírgula e deslocar aqui para a direita, ok? Então, você vai ter o que? 7,2 vezes a base 10. Como você veio para a esquerda, né, uma casa, então menos 1, né, pela lógica, menos 1 mais 11, né, menos 1 mais 11 vai dar menos 1 mais 11 dá 10, né? Vou colocar menos, gente. Então, 7,2, ajeitar aqui o 7. 7,2 vezes 10 elevado a 10, né? Volts por metro, certo? Aí você vem na opção, certo? Acho que dá 72, né? 7,2, mas dei aqui o 72, 7,2 e não dá. Nesse caso, para dar, de acordo com uma das situações aqui, eu vou ter que deslocar duas vírgulas, viu, gente? Ó, viu? Acontece essas situações também em Enem, viu? Muita atenção. Eu desloquei só uma casa, lembram? Mas na opção, não só tem uma casa, certo?
Tem uma nessa situação aqui, ó, mas não dá. Aqui é 10 elevado a 9 e aqui é 10 elevado a 10, não é. Então pode haver essa pegadinha, tá certo? Então nesse caso aqui, ó, vou deslocar duas casas. Se eu deslocar duas casas, prestem bem atenção, não vai ser 7,2. Deixa eu colocar aqui um ponteiro. Não vai ser 7,2, vai ser 72, certo? Se vai ser 72, eu desloquei duas casas, então vai ser menos 2, né? Menos 2 mais 11, que menos 2 mais 11 vai dar o quê? Né? Você tira 2 de 11, fica 9. Então, eu terei 72 vezes 10 elevado a 9. Aí sim, eu vou ter a alternativa para essa situação. É uma situação que vem uma pegadinha, então a gente tem que ter atenção para isso. Tem que conhecer mesmo esse conteúdo, tá certo? Bom, pessoal, a atividade no livro, certo? Página 38, questões 2, 3, 4, copiar e responder, tá bom? Então a nossa aula, ela encerra por aqui. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida acerca desse conteúdo, algum aluno que não esteja entendendo, pode me chamar no PV, tá certo? Ou pode, né, me mandar a questão, pedir, né, de uma forma mais... eu acho que aí está bem explicado, né? Mas se tiver alguma dúvida com relação à atividade, você me manda, né, a questão, né, se identifica. Pessoal, importante, na devolutiva das atividades, em alguma situação que você entra em contato com o seu professor, se identifique. Eu sou o aluno fulano de tal, da turma tal. Professor, estou com dúvida na questão. Toda vida que você entrar em contato, se identifique, tá bom? Para ficar mais fácil e para o professor responder diretamente a você. Caso você não, a gente vai demorar mais um pouco, porque quando você manda uma mensagem, eu sempre vou perguntar nome e turma. Então, se identifique para ficar melhor, certo? Porque são turmas de primeiro, segundo, terceiro ano, física e matemática, né? Aí a gente tem que haver esse entendimento, né? Para direcionar de forma corretamente. Então tá aí, a nossa aula foi essa. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.